Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que é uma grande honra, a oportunidade de estar aqui na Fiesp. Quero cumprimentar todos os diretores da Fiesp, da Ciesp igualmente, e agradecer o gentil convite que foi feito pelo presidente Paulo Scaff para essa oportunidade. E a ideia do Ministério da Justiça e Segurança Pública é aprofundar parcerias público-privadas, seja num sentido estrito, seja num sentido lato. Nós temos uma percepção de que precisamos incorporar no poder público o dinamismo, não é, que existe no setor privado e, por vezes, também o setor privado, algumas iniciativas, se nós podemos, de alguma maneira, o poder público influenciar, orientar ou contribuir, ambos os lados podem ganhar muito, tanto o setor público como o setor privado. Então, a ideia aqui desse evento é fazer uma rápida apresentação. No fundo, é uma prestação de contas aqui do que o Ministério da Justiça vem fazendo nesses primeiros 9 meses e alguns dias, e também fazer alguns apontamentos para o futuro, não é? Antes, só uma introdução muito breve. Quando eu fui convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro, nós traçamos ali prioridades muito claras do que nós pretendíamos fazer. O Ministério da Justiça e Segurança Pública ele tem uma série de atribuições muito largas, não é? Nós temos lá, por exemplo, a área de consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor. Aliás, deixa eu falar isso, senão o Secretário Nacional do Consumidor briga comigo, mas nós temos uma plataforma chamada consumidor.gov.br, que é uma plataforma digital importante para a solução extrajudiciais de conflitos entre fornecedores e consumidores. E isso é muito importante porque, quanto mais evitar levar processo para a justiça, tanto melhor nessa área. Não que nós não confiemos nas cortes de justiça, mas é que é uma solução normalmente cara, né? Então, deixa eu fazer essa propaganda. Nós temos lá a área de imigração, nós temos lá a área de naturalização, nós temos o Arquivo Nacional, que é extremamente relevante, mas, desde o início, nossa ideia foi estabelecer algumas prioridades. E as nossas prioridades foram tentar consolidar e avançar em políticas anticorrupção. Essa é uma pauta prioritária do país, né, pelo que nós vivenciamos nos últimos 5 anos. Até falei brincando em outra oportunidade que, a não ser que alguém tenha ido para Marte, sabe da relevância dessa temática, né, no Brasil. Nós também estabelecemos como prioridade avançar contra o crime organizado. Não é? Nós temos um problema no Brasil que temos que reconhecer. Nos últimos 15 anos, organizações criminosas foram ficando cada vez mais poderosas, ao ponto de algumas sentirem a vontade até para se despir do papel típico de organizações criminosas. A organização criminosa normalmente quer o lucro, não, mesmo a organização criminosa de tráfico de drogas. O traficante ele quer ganhar dinheiro, não quer outra coisa. Mas nós vimos, nos últimos, 15 anos, várias vezes em que algumas dessas organizações criminosas, e tivemos um exemplo em janeiro desse ano, tiveram até a audácia de sair às ruas e cometer atentados, né, contra alvos civis, contra a população civil. Buscaram lá no Ceará, por exemplo, explodir viadutos, explodir pontes, realizar incêndios, algo assim muito grave. E, do outro lado, nós também quisemos priorizar o enfrentamento à criminalidade violenta, né? Nós sabemos aí o quanto essa insegurança da criminalidade violenta custa ao país, né? Seja em custos diretos, uma vida perdida, além do caráter humano e pessoal, que tem um preço inestimável, acaba impactando a riqueza do país. Mas, igualmente, os senhores e senhoras empresários e empresárias sabem muito bem quanto gastam por ano com segurança privada, muitas vezes para proteger os seus negócios de ataques,
criminosos ou para garantir segurança em outros aspectos. Então, nós definimos essas 3 prioridades, né, corrupção, crime organizado e crimes violentos, e assim temos agido desde do início deste ano. Aqui algumas das nossas iniciativas. A nossa percepção é que nós precisamos unir, né, o governo com as empresas e os cidadãos, e destacar aqui também a importância da academia. Né, é importante trazer a academia, as universidades, para a produção de conhecimento científico relevante que ajude na área da segurança pública. Nós temos algumas propostas nesse sentido. É que nós temos trabalhado. O objetivo, evidentemente, em todos esses aspectos, é proteger as pessoas. Eu gosto muito daquele lema policial, né? Servir e proteger as pessoas. Mas é evidente que, falando aqui no ambiente de empresários, também é importante destacar que o enfrentamento da corrupção, crime organizado e da criminalidade violenta também melhora o ambiente de negócios. Né? Torna investimentos no país, seja externos ou mesmo investimentos aqui internos, mais atrativos, com maior potencial. Porque tudo isso faz, às vezes nós não temos essa percepção tão clara, tudo isso faz parte do custo do país. Assim como a taxa de juros impacta, muitas vezes, os investimentos no país, igualmente os custos decorrentes de um descontrole dessa área criminal. Algumas medidas que nós tomamos desde o início do ano: a aprovação da Lei 13.810 pelo Congresso Nacional, uma lei que era demandada pelo FATF, que é o órgão internacional que traça parâmetros de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Era uma lei demandada há muito tempo, há 9 anos, e o Brasil corria o risco de ser suspenso. Apesar das dificuldades do início do ano, nós conseguimos aprovar ainda em fevereiro, graças ao apoio do Congresso Nacional. Recentemente, um ato legislativo, a nosso ver, importante, medida provisória 885, foi aprovada 2 semanas na Câmara, agora no Senado. Ela agiliza a venda de bens confiscados do tráfico de drogas e autoriza a utilização pelo Estado do dinheiro. Uma medida provisória bem simples aqui. Tráfico de drogas, infelizmente, dá muito dinheiro, né? Por isso que essas organizações criminosas são tão poderosas. E a melhor estratégia para enfrentar essas organizações é o confisco de bens. É claro que prender o criminoso importa, tem relevância, retirar o criminoso perigoso de circulação é algo relevante, mas confiscar o patrimônio é igualmente importante, para fazer valer aquele velho ditado que o crime não deve compensar. O que nós percebemos, o nosso diagnóstico é que muitos desses bens se perdiam, se deterioravam, e o principal exemplo são, às vezes, pátios de delegacias lotados de carros apreendidos do tráfico de drogas, sem que aquilo tenha uma vazão adequada, e a edição dessa medida provisória foi exatamente para agilizar essa venda. E autorizar, é o que nós vimos, quando os bens eram vendidos, o dinheiro ficava depositado em conta bancária até o final do processo. Final do processo no Brasil, por nossa legislação processual um tanto quanto complexa, é, às vezes, algo inalcançável. Não é? Então, o que nós prevemos nessa medida provisória foi que também nós pudéssemos utilizar o dinheiro depositado em juízo, decorrente de venda de bens de tráfico de drogas, desde logo em políticas de prevenção, repressão e atendimento ao dependente químico. Foi aprovada, merece aí todos os elogios o nosso Congresso Nacional. Falta apenas a sanção presencial, mas é algo que deve ocorrer naturalmente em breve. Aqui é o pacote anticrime, né, que nós apresentamos ao Congresso Nacional ainda em fevereiro. Nós entendemos que nós podemos avançar muito contra a criminalidade, seja corrupção, crime organizado e criminalidade violenta, através de ações executivas. Isso faz a diferença. Mas, também, o aprimoramento da legislação é igualmente importante. Não só pelo valor das medidas propostas, são medidas muito pontuais,
que visam basicamente, ali são alguns exemplos, evidentemente, apenas, mas são medidas que visam aprimorar a investigação, são medidas que visam desestimular a existência dessas organizações criminosas, são algumas medidas de endurecimento e são medidas que visam aí a enfrentar pontos de estrangulamento da nossa legislação. Nós acreditamos nessas medidas, mas, além disso, o que nós achamos importantes é que haja uma mensagem clara, não é, do governo, do Congresso, em relação a melhorias do enfrentamento da criminalidade. Esse projeto está no Congresso, evidentemente a pauta legislativa pertence ao Congresso, estamos trabalhando intensamente para que nós conseguimos colocar em pauta para a votação. Importante aí intensificar o diálogo com o Congresso. Houve uma dominância na pauta do Congresso nesse ano da nova Previdência, o que é natural, dada a importância da medida, nós compreendemos isso, mas também precisamos avançar em outras áreas. Aqui são algumas medidas executivas simples, né, que nós tomamos, basicamente a contratação de mais policiais federais, rodoviários federais e agentes de execução penal, porque, embora nós tenhamos que investir em recursos tecnológicos, nós precisamos melhorar as estruturas. Na área da segurança pública, sempre vai importar o homem e a mulher da ponta, né, o policial. E nós precisamos ter mais policiais. O nosso diagnóstico foi que, na área federal, nós tínhamos alguns claros em recursos humanos, havia alguns concursos de andamento, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a contratação de mais policiais. Além disso, algumas medidas que tomamos pontuais de fortalecimento institucional, aqui destaco apenas duas. Criamos, no âmbito do Ministério da Justiça, a Secretaria de Operações Integradas, chamada CEOP, que é basicamente uma secretaria dentro do Ministério da Justiça, dedicada a promover ações integradas entre as polícias dos estados e entre as polícias federais e as polícias dos estados, ou entre outras instituições que, de alguma forma, se envolvam com a segurança pública. A crítica recorrente em relação à segurança pública no Brasil é a falta de integração. Daí essa ideia de criar, vamos criar uma secretaria cujo objetivo é esse. E tem promovido essa secretaria uma série de operações importantes, operações nacionais, por exemplo, de enfrentamento ao crime de pornografia infanto-juvenil na internet e exploração sexual infantil, chamada aí Operação Luz da Infância. Operação destinada ao cumprimento de mandados de prisão contra homicidas, que se encontravam em aberto, homicidas ou feminicidas. Né? São operações a nível nacional, coordenadas, que muitas vezes geram impacto muito positivo, porque o crime também, embora cada caso mereça uma atenção individual, o combate ao crime também se dá muito na base da prevenção geral. E quando se toma essas medidas de cunho geral mais amplo contra a criminalidade, isso normalmente também gera um impacto relevante. E uma das primeiras tarefas atribuídas a essa secretaria foi extremamente relevante para o país, mas em particular para o Estado de São Paulo, que foi, em fevereiro, a transferência das lideranças do PCC, aqui de São Paulo, presídios estaduais, para presídios federais, onde elas foram isoladas. Foram transferidas as principais lideranças, os subordinados das principais lideranças e os subordinados dos subordinados das principais lideranças, para haver uma quebra ali na cadeia de comando. Na minha opinião, era algo que deveria ter sido feito em 2006, quando tiveram aqueles atentados. Naquela época, não foi feito, não vou entrar aqui nas razões específicas, mas quando se tem uma política de acomodação em relação a essas organizações criminosas, a tendência é elas se fortalecerem. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Essa organização era uma organização de cunho basicamente estadual e, de repente, se tornou uma organização com braços em vários estados da federação e braços, inclusive, internacionais. Não me parece a política correta de se trabalhar com essas organizações. Tem que enfrentar. Claro,
enfrentar com o devido processo, né? Investigação, prisão, confisco, não é? Dentro, evidentemente, da lei. Outra medida que fizemos ali, uma criação de diretoria de inteligência penitenciária. Aqui são só alguns apontamentos de alguns resultados positivos que temos alcançados, não é? Que reflete numa maior volume de apreensão de drogas. Ilustrado ali, por exemplo, a apreensão de cocaína. Em 2018, uma apreensão de 71 toneladas. Em 2019, o ano ainda não acabou, 92 toneladas. Né? Menos droga na rua, isso protege nossas famílias, crianças e adolescentes. E o que é igualmente importante, isso afeta as finanças do crime organizado. Nós também intensificamos não só a apreensão de maconha, não teve uma diferença assim tão significativa, mas nós intensificamos operações de erradicação de plantação de maconha nos países vizinhos que produzem essa droga. Aqui, notadamente, nós estamos falando do Paraguai. Não é? Nós fizemos já esse ano 2 operações, a gente chama Operação Aliança, que é basicamente a Polícia Federal dando um apoio às polícias paraguaias para a erradicação de maconha no país vizinho, o que resultou numa erradicação de plantações que seria mais ou menos o equivalente de produção de 2.929 toneladas de maconha, muito superior ao volume apreendido. Ali nós estamos falando de 473 toneladas, a política de erradicação é muito mais eficiente. Essa foi também uma política importante que nós intensificamos. O governo anterior já havia criado essa força de intervenção penitenciária. Boa parte da insegurança pública no país está relacionado ao descontrole que existe dentro dos presídios, não raramente presídios controlados por criminosos. Qualquer política de segurança pública aqui no Brasil passa por uma retomada do controle desses presídios mais problemáticos. Então, para ajudar os estados, foi criada essa força de cooperação penitenciária, basicamente é formada por agentes penitenciários federais e agentes penitenciários estaduais, convocados, não é? E se forma uma força-tarefa e vai até um presídio, vai até um estado e retoma o controle dos presídios daquele estado, além de providenciar treinamento aos agentes penitenciários locais, de forma que, quando a força-tarefa sai, isso não gera um vácuo tão grande. A força de intervenção já esteve em Roraima, já esteve no Ceará, no Amazonas e agora está no Pará. Não é? Interessante destacar que Ceará e principalmente Pará são 2 dos estados que têm indicadores de queda de criminalidade mais elevados, em parte, claro, não se deve aí retirar o mérito dos governos estaduais, que têm feito um bom trabalho, mas em parte por conta dessas atuações de intervenção federal, da Força Penitenciária Federal. Aqui é uma questão mais de inteligência. Nós temos um sistema da Polícia Rodoviária Federal que chama Alerta Brasil, que basicamente são câmaras de monitoramento, não é? De tráfego nas rodovias, e isso é relevante não só para o papel primário da Polícia Rodoviária Federal de controlar o trânsito e prevenir acidentes, mas igualmente de controlar a atividade criminal, especialmente tráfico de drogas e armas, já que as nossas rodovias muitas vezes são artérias e veias não só do comércio positivo, lícito, mas igualmente do comércio negativo. E aqui nós estamos atuando para expandir e integrar. Aqui são dados interessantes, né, que refletem essa queda da criminalidade nesse ano, mas aqui um dado bem pontual. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, os roubos de carga em rodovias federais diminuiu 40% esse ano, até setembro, pelo menos se nós levarmos em conta o mesmo período de 2018.
A Força Nacional de Segurança Pública é outro corpo que nós temos lá à disposição do Ministério da Justiça e tem sido muito requisitado. Está atuando, a Força Nacional normalmente ela atua por demanda dos estados e tem sido extremamente importante, não só nesse governo, mas em governos anteriores, para atender situações de emergência. Esse ano nós já tivemos, como adiantei aqui no Ceará, organizações criminosas saíram às ruas para cometer atentados contra a população civil. Isso na primeira semana de governo. Até falava brincando assim, pensei que ia ganhar um pouco mais de folga. Na primeira semana, no dia 4, estourou essa crise de segurança no Ceará. E aí a gente já tem que estar preparado, evidentemente, para enfrentar essas crises. O lado positivo é que houve uma reação rápida por parte do governo federal, em apoio ao governo do Estado. Nós enviamos a Força Nacional, nós enviamos também uma força de intervenção penitenciária, pedimos também uma intensificação dos trabalhos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal na região, para gerar uma saturação, e mais ou menos em 30 dias, juntamente com os inequívocos esforços do governo estadual, a crise foi debelada. E desde então nós não temos tido mais problemas, pelo menos não no mesmo nível, não só no Ceará, mas no restante do país. Teve agora um rescaldo no próprio Ceará, mas que não adquiriu as mesmas proporções. Eu não passo um dia no Ministério sem ouvir reclamações sobre controle de fronteiras. Nós temos aí um projeto importante de fronteiras integradas. Hoje, principalmente no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma ação permanente de controle de fronteira e que nós estamos buscando expandir progressivamente para as demais fronteiras. E nós temos um projeto piloto, que eu acho bem relevante, que vai ser iniciada a execução ainda esse ano, em Foz do Iguaçu, na região da Tríplice Fronteira. Um breve parênteses aqui para explicar. O velho problema da integração. Né? Muitas vezes se discute aqui, tem que unificar a Polícia Civil com a Polícia Militar, né, para ser um corpo único. Sinceramente, a minha opinião, não vai acontecer. Né? São corporações que têm uma tradição, que têm um histórico, que têm um corpo funcional totalmente diferente. Né? E por mais que nós ouçamos essas propostas de unificação, parece improvável que isso aconteça, porque existe uma barreira, né, institucional, e seria difícil realmente esse tipo de unificação. Agora, isso não significa que não é válida a reclamação de que essas forças policiais têm que se integrar mais, têm que conversar mais, que cada um não pode ficar no seu próprio cantinho, no seu próprio quintal, e achar que é proprietário da função pública e não um servidor do cidadão. Isso é válido não só para a Polícia Militar, Polícia Civil, mas também para as polícias federais e todas as corporações, para nós sermos bastante honestos. Então, nós temos que fomentar a integração. Uma das respostas, que nós falamos agora há pouco, a criação dessa Secretaria de Operações Integradas. A outra é essa experiência que nós queremos começar por Foz do Iguaçu, que é a criação de uma espécie de uma força-tarefa permanente em um escritório integrado de atuação e coordenação policial, baseado no modelo norte-americano. Tem um modelo norte-americano chamado de Fusion Center, que é mais ou menos a seguinte ideia. Isso foi intensificado a partir do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. No 11 de setembro, depois do fato, realizaram uma série de investigações, inclusive por comissão parlamentar de inquérito, para saber o que aconteceu de errado, por que nós não percebemos que isso ia acontecer. E uma das conclusões inteligência, como por exemplo CIA, tinham fragmentos de informação que, se tivessem sido reunidos, poderiam ter levado à prevenção daquele ato. O que eles começaram a fazer de maneira mais intensa desde então? Cria lá um escritório específico, como se fosse uma força-tarefa, e coloca lá representante do FBI, da DEA, do DHS, eventualmente de agência de inteligência, tudo isso para compartilhar inteligência e banco de dados, para facilitar operações.
É isso que nós queremos começar a fazer no Brasil de uma maneira mais intensa. A criação de uma espécie de escritório integrado, como se fosse uma força-tarefa permanente, só que em vez dessa força-tarefa ser dedicada a investigar o crime X, vai, por exemplo, investigar os crimes transfronteiriços. Então nós vamos criar esse escritório integrado em Foz do Iguaçu, na região da Tríplice Fronteira. Vai ter lá representante da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, vai ter lá pessoas da inteligência, da área penitenciária, vai ter lá polícias locais, vai ter lá representantes da Receita Federal, das Forças Armadas, tudo isso para compartilhar bancos de dados de inteligência e poder realizar operações mais exitosas. Compartilhamento daí fica fácil, porque a pessoa que tem o dado relevante para completar a tua investigação é a pessoa que está lá sentada do seu lado. Esse é um projeto piloto. Se ele for bem sucedido, como nós esperamos que seja, nós expandimos essa experiência para outras finalidades, né? Mas, em particular, eu acredito bastante no resultado dessa ação. Esse é um projeto estratégico também do Ministério da Justiça, que é esse Projeto Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. Qual que foi a ideia aqui, basicamente? A União Federal, ela é normalmente chamada para enfrentar crises de segurança. O Ceará, em janeiro, um exemplo mais próximo. Nós não queremos ser só reativo, nós queremos ter um papel proativo. Então, a ideia aqui, basicamente, foi selecionar, como um projeto piloto, 5 cidades com problemas sérios de índices de violência. Isso foi identificado principalmente por taxas relativas e absolutas de assassinatos elevadas, aliado a questões outras, por exemplo, a própria questão fiscal do município e do governo envolvido. E aí, a União, atuando integrado com o governo do Estado e com o governo municipal, atua não dentro de uma crise de segurança, mas atua mais próximo à criminalidade urbana para reduzir esses elevados índices de violência nessas cidades. Nós separamos uma cidade em cada região: Goiânia no centro-oeste, São José dos Pinhais na região sul, Cariacica no Espírito Santo, Ananindeua no Pará e Paulista em Pernambuco. Tá? Além da atuação integrada das forças policiais, nós enviamos a Força Nacional lá, não só a Polícia Ostensiva, mas a Polícia Judiciária. Nós também, dentro desse Projeto Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, nós vamos realizar uma série de ações de outra natureza, como políticas sociais, políticas urbanísticas, para tentar, vamos dizer assim, minorar causas que possam, eventualmente, fomentar a violência nesses municípios específicos. A ideia é uma ação territorial focada no município focada nos bairros mais violentos, em que nós aliamos polícia ostensiva, polícia judiciária, com ações de outra natureza. Por exemplo, às vezes uma política de reconstrução urbana em determinados locais pode ser extremamente eficiente para coibir a criminalidade naquele local. É pegar políticas que já existem, por exemplo, iluminação pública, e focar naqueles territórios mais violentos. Não é? Esse é um outro projeto estratégico do nosso Ministério, que é o chamado Banco Nacional de Perfis Genéticos. Ele foi criado por uma lei em 2012, mas essa lei não foi implementada. O que significa o Banco Nacional de Perfis Genéticos, para quem não sabe? Quando tem um local de crime, se identificam lá vestígios materiais corpóreos, normalmente deixado pelo suspeito da prática do crime, se extrai desse material biológico o perfil genético, o DNA. Isso é mais ou menos uma moderna impressão digital. Isso vai para um banco de dados, que funciona em rede nacional, e, concomitantemente, o que a legislação prevê é que sejam colhidos os perfis genéticos de condenados por crimes violentos nos presídios.
Isso tudo vai sendo incorporado no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Isso permite que, quando seja colhido um material dentro de um vestígio deixado num local do crime, isso seja cruzado com o que já tem no Banco Nacional. Isso tem um potencial para a resolução de crimes extremamente significativo. Só que era uma lei de 2012 que não tinha sido implementada. O nosso compromisso, durante esse governo, é chegar até 2022 com a totalidade das pessoas submetidas a essa coleta prevista na lei, o que daria mais ou menos cerca de 750 mil pessoas. Tá? Nós estamos intensificando, então, essa coleta. A previsão aqui em 2019 é chegar a 65 mil perfis genéticos cadastrados. Isso, paulatinamente, vai gerando resultados positivos, inclusive, às vezes, identificando pessoas responsáveis por crimes seriais. Recentemente, em Goiás, um indivíduo colhido o perfil genético, colocado no banco, foi identificado como responsável por 22 estupros. Um caso famoso em Curitiba, que envolvia um assassinato de uma menina de 9 anos. O cadáver dela foi encontrado numa mala na rodoviária em Curitiba, em 2008. Ficou 11 anos sem solução, até que esse ano, pela coleta do perfil genético de um preso aqui em São Paulo, em decorrência do incentivo do governo federal da coleta desse material, esse indivíduo foi identificado como autor desse crime. Um crime 11 anos sem solução. Isso tem um potencial muito grande também para prevenir reincidência. Porque uma vez colhido o material genético, do preso, do condenado por crime violento, se ele eventualmente recuperar a liberdade e cometer qualquer crime, ele tem um potencial de ser identificado, desde que preservado o local do crime e colhido o material, muito fácil. E não é tão simples assim evitar deixar vestígios biológicos no local do crime. A impressão digital é fácil. Coloca uma luva. Também tem um cálculo aqui que 30% das pessoas não têm impressão digital, por conta de idade ou por conta do tipo de trabalho. Agora, material genético, material biológico, deixar um fio de cabelo, uma gota de sangue, eventualmente em crime sexual, o esperma, isso é muito fácil de ser identificado. Nós não tínhamos estatísticas criminais oficiais no Brasil. Nós tínhamos estatísticas nacionais colhidas por algumas ONGs, que fazem um trabalho relevante, mas nós não tínhamos estatísticas nacionais oficiais. Desde março desse ano, nós completamos o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que vinha dos governos anteriores, mas não havia sido completado. Nós completamos e agora nós temos estatísticas oficiais. As estatísticas oficiais têm apontado, não só as oficiais, mas aquelas realizadas pelas ONGs que continuam fazendo o seu trabalho, que desde o início do ano tem havido uma expressiva redução do número de crimes em todo o país. Aqui um comparativo do primeiro semestre. Estupro, menos 12%, furto de veículos, menos 9%, homicídio, que é um dado extremamente significativo, menos 22%, de 24 mil para 19 mil. Certo que o número remanescente ainda é muito elevado, mas não deixa de ser alvissareiro uma queda de 22% dos crimes de assassinatos em comparação com o mesmo período do ano que vem. Roubo à carga, menos 25%. Roubo de veículo, menos 27%. Sempre a gente tem aquela tendência de desconfiar sempre de estatística oficial, Mas, como disse, também as estatísticas que vêm sendo produzidas por aquelas organizações não governamentais, diga-se que a maioria delas não muito simpática ao atual governo, tem apontado essa mesma redução dos índices de crime. Para mim, isso é resultado de uma ação mais enérgica dos estados no enfrentamento da criminalidade, mas, igualmente, também da parte do governo federal.
a ilustrar o fato de que esses indicadores, com algumas variações, mas essa queda tem acontecido praticamente em todo o país, né? O que é um sinal de que existe uma causa que não seja unicamente local ou estadual. Claro que os números remanescentes ainda são muito altos, então é muito cedo para abrir e fazer qualquer espécie de comemoração, né? E para reduzir mais, os esforços vão ter que ser ainda maiores, mas, evidentemente, esse é um dado positivo. Aqui algumas ideias que nós estamos tentando trabalhar em matéria de parcerias público-privadas. Primeiro, no campo dos sistemas penitenciários estaduais, não é? O que nós achamos importante, qualquer modelo de parceria público-privada tem que partir do pressuposto de oferecer estabelecimentos prisionais com a possibilidade de trabalho, né, nos presídios. Nós temos conhecido algumas experiências virtuosas em alguns estados em matéria de conceder oportunidade de trabalho aos presos e que têm gerado não só maior grau de reabilitação e ressocialização, mas igualmente também propiciado recursos para a própria administração penitenciária que acabam facilitando o custeio de reformas e melhorias nas próprias unidades prisionais. E nós achamos que esse modelo é um modelo que tem que ser trabalhado, né? Dos objetivos de realizar esse convênio com a Fiesp é exatamente nós discutirmos modelos aí de parcerias público-privadas, né? Aqui também nós incluímos no programa, no PPI, a priorização da iluminação pública, mas a iluminação pública é relevante por si, mas principalmente conjugada com esses investimentos em segurança, né? Tem um velho ditado que diz que o melhor policial é um poste de luz. E, por exemplo, nesse projeto em frente do Brasil, é estratégico para nós a realização de ações de reurbanização focadas em iluminação pública nesses ambientes mais degradados por insegurança pública e altos índices de violência. Aqui também, algo que nós estamos definindo como prioritário, a implementação de rede de radiocomunicação digital na área da segurança pública, né? Para integrar a comunicação das forças de segurança no mesmo sistema. 2, para preservar esse sistema de interferência por parte de organizações criminosas, né? A rádio digital é muito mais seguro de interferências de pessoas erradas estarem ouvindo do que as formas usuais de radiocomunicação. É algo que também nós queremos buscar um modelo de parceria público-privada para a disponibilização dessa infraestrutura de radiocomunicação para as forças de segurança, com a possibilidade de expandir depois para outras áreas. Aqui, por fim, né, uma rápida apresentação, realmente, um QR Code, através do qual se pode acessar essa apresentação na íntegra, através da Rede Mundial de Computadores da Internet. Aqui são só algumas iniciativas, né, da área do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tem outras, mas, assim, para finalizar, e depois eu acho que abro para um debate, para perguntas, algo assim mais fácil, os desafios de justiça e segurança no Brasil permanecem sendo muito grandes, não é? Nós precisamos avançar institucionalmente, nós precisamos cuidar contra possíveis retrocessos, mas é extremamente positivo verificar que desde o início desse ano, principalmente no campo da segurança pública, nós temos avançado significativamente. Não me recordo, por exemplo, de outro período histórico, se não talvez remoto, em que indicadores de assassinatos tenham caído mais de 20% de um ano para outro. Isso é positivo, mas isso também gera uma série de desafios para nós, porque nós não podemos
desperdiçar esse ciclo virtuoso. Tá? Eu, analisando dados do passado, e os dados são muito ruins, em 2016 nós tivemos o nosso recorde da prática de assassinatos no Brasil. Mais de 60 mil assassinatos no Brasil em 2016. Se nós repetirmos os dados do primeiro semestre para o segundo semestre, nós vamos ter em torno mais ou menos de 44 mil, que é um número muito ruim também, mas vamos reconhecer que bem abaixo da faixa dos 60 mil. Nós temos que trabalhar para avançar. E não é nada que nós não possamos fazer, né? Desde que nós atuemos aí em coordenação, integração, com inteligência e que nós tenhamos claros esses objetivos. Não existe nenhuma razão específica, né, para que o Brasil esteja condenado a ser um país de insegurança pública, um país de crime, um país sem lei e sem justiça. Não existe nada no nosso clima, não existe nada na nossa água, não existe nada nos nossos genes que nos deixem com esse destino manifesto de ser um lugar que no âmbito da segurança pública não dê certo. Nós temos vizinhos com problemas de violência, a América Latina é um continente notadamente com problemas de violência, mas nós temos vizinhos com indicadores de crimes muito menores, a começar pela nossa velha conhecida Argentina, que tem taxas muito menores. Se nós formos pensar na nossa herança ibérica, igualmente, Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Em 2016, para ter uma ideia, eles tiveram uma população de mais ou menos 10 milhões de habitantes, cerca de 80 assassinatos no país inteiro. 80 e não 80 mil. Nós tivemos mais de 60 mil, eles tiveram 80. 80 ponto. Então, não tem nada que nós não possamos fazer. Agora, precisamos sim continuar e persistir e avançar enfrentando a corrupção, porque a corrupção, ela, vamos dizer assim, além de desmoralizar o país, ela impede a adoção de políticas públicas eficientes, seja porque ela desvia recursos, seja porque ela gera uma alocação de recursos ineficiente, as famosas aí catedrais do deserto. Nós temos que combater o crime organizado. Boa parte dessa criminalidade violenta está relacionada à criminalidade organizada, e combater a criminalidade organizada gera redução da criminalidade violenta, e nós temos que combater a criminalidade violenta, seja para proteger as pessoas, seja porque gera essa percepção de insegurança e esse incremento do custo do Brasil. Aliás, esses altos indicadores de corrupção, crime organizado e criminalidade violenta fazem todos parte desse custo do Brasil que nós temos que enfrentar. A ideia aqui, nessa data, além dessa apresentação, é celebrar um acordo, com a Fiesp, para que nós possamos aprofundar e buscar soluções técnicas, a Fiesp representando o empresariado importante, de São Paulo. O empresariado tem recursos, recursos humanos, recursos financeiros, que podem ser extremamente valiosos para o setor público, sem a necessidade que isso seja transferido necessariamente como riqueza na forma de tributos ou impostos para o setor público. A ideia, basicamente, é nós trabalharmos juntos, e existem vários modelos nos quais isso pode ser feito nas mais diversas parcerias público-privadas. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, ministro. Eu queria também agradecer muito as pessoas que acompanham o ministro, nosso general de Exército Teófilo, que é secretário nacional de Segurança Pública, prazer recebê-lo mais uma vez aqui. O secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Bijora. Muito obrigado também.
Bordignon, que é diretor-geral do Departamento Penitenciário. Furtado, que é o diretor-geral da Polícia Rodoviária. E também o Valmir, que é o superintendente da Polícia Rodoviária de São Paulo, que está acompanhando aqui o diretor-geral e o ministro, naturalmente. A Flávia Blanco, que é a chefe de gabinete do ministro, e assessoras que acompanham o ministro, Julieta e Cristiane. Também queria agradecer o Fábio Weingarten, que está aqui, que é secretário da Secretaria de Governo de Comunicação da Presidência da República, amigo nosso. Obrigado, Fábio, por estar aqui também. E o nosso amigo general Peternelli, deputado federal, eleito primeiro mandato, que comandou aqui a nossa unidade, nossa brigada de helicópteros do Exército aqui em Taubaté. Foi o último comando, né, general? Ah, o GSI, muito bom. Naturalmente, se for fazer referência aqui a todos mereceriam aqui, mas todos aqui são anfitriões no dia de hoje. Eu queria agradecer muito e parabenizar pela apresentação, ministro. E creio que o melhor seja, vamos assinar logo o acordo e depois abrimos, pode ser? Então vamos assinar? Só queria aproveitar aqui, já que houve a referência à minha equipe, de agradecer à minha equipe. Na verdade, são eles que carregam o piano, né? Eu só dou o apoio. E olha que é um piano de cauda, daqueles pesadões. O acordo que será assinado a seguir, de cooperação, tem por objetivo a troca de informações e expertise entre o setor público e privado para melhorar controle do combate ao mercado ilícito, na intenção de melhorar o ambiente de negócios e, assim, contribuir com a retomada do crescimento econômico do país e o aumento da competitividade da indústria nacional. Para a consecução do objeto desse acordo, os partícipes farão esforços para desenvolver as seguintes atividades: troca de dados para estudos e diagnósticos sobre mercados ilícitos e combate ao roubo de carga, estudos para a proposição de modelos econômicos e de gestão para a melhoria do sistema prisional do Brasil, criação de aliança nacional com vistas ao combate de crimes cibernéticos. Assinam este acordo o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, e o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.